minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de quinta-feira, do dia 14 de janeiro, onde nós estamos vivendo a primeira semana do tempo comum. Que Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, nos encha com suas graças e que pela sua intercessão alcancemos ao final deste dia a realização de todos aqueles objetivos que traçamos para nós e que são do agrado de Deus. Louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Como filhos e filhas do mesmo Deus que nos ama, convido a você a se unir a nós pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos também que o Espírito Santo venha fazer parte da nossa vida durante este momento de encontro com a Mãe da Misericórdia e que Ele permaneça sempre no meio de nós, conduzindo as nossas ações, clareando as nossas ideias e nos incentivando sempre a tomarmos as melhores decisões e a fazermos as melhores escolhas no cumprimento dos ensinamentos que Cristo veio nos trazer. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, a liturgia deste dia nos propõe a continuidade do Evangelho de São Marcos, ainda no capítulo 1, versículos de 40 a 45, onde veremos o leproso implorando a Jesus pela sua cura, mas também deixando claro que nesta cura seja cumprida a vontade de Jesus. Se tu queres, tens o poder de curar-me. Vamos juntos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Um leproso aproximou-se de Jesus e de joelhos suplicava-lhe: se queres, tem o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu e recomendou-lhe: não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, por tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés. Isso lhe servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se tu queres, tem o poder de curar-me. De qual lepra nós estamos precisando que Jesus nos cure no dia de hoje, nos tempos atuais? O que tem arrasado a nossa vida? O que tem nos deixado no chão? O que tem nos afastado das pessoas que nos amam? Qual é a nossa doença hoje? No Evangelho, o leproso, certo do poder de Jesus
e da misericórdia que ali ele iria alcançar, não hesitou e se esforçou para chegar perto de Jesus e de joelho pedir-lhe a cura, e de joelho pedir-lhe a graça. E como Jesus é misericordioso, Jesus estendeu a mão em direção àquele leproso. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero, fica curado. Olha o tamanho da misericórdia que Jesus nos apresenta neste episódio do Evangelho de Marcos de hoje. Eu quero, fica curado. Jesus quer curar a cada um de nós. Jesus quer que nós o buscamos na Eucaristia, que nós o buscamos no sacramento da penitência, da confissão, que nós o buscamos em todos os sacramentos que a Igreja nos oferece e que nós vivamos de acordo com os seus ensinamentos para poder um dia estar na glória da ressurreição junto a Ele na vida eterna. Eu quero, fica curado. Também outro ponto que pode nos chamar um pouco a atenção neste Evangelho é o fato de Jesus ordenar ao leproso com firmeza: não conte nada disso a ninguém. Jesus não fez milagres e não realiza maravilhas na vida de todos nós com a intenção que nós saiamos simplesmente contando para todo mundo e glorificando: eu tive o privilégio de ser curado. Não, Jesus quis que o nosso testemunho de fé e de amor falasse por nós. Não há necessidade de fazermos festa, de fazermos barulho quando somos agraciados pelas curas que Jesus realiza em nossa vida, mas sim que com o nosso testemunho nós o anunciemos àqueles que ainda não conseguiram o encontrar. Jesus continua e diz: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Os leprosos eram pessoas que eram afastadas da sociedade, porque a lepra era tido como um mal enorme e que poderia infectar a todos. Então era preciso que aquele que alcançasse a cura fosse até o sacerdote do templo, se apresentasse e, digamos assim, fosse examinado pelo sacerdote, para que pudesse assim ser reintegrado no templo, como participante, como um fiel nas orações e na partilha da palavra de Deus. Hoje, Jesus também nos ordena isso. Quantas graças nós temos alcançado em nossas vidas e muitas vezes esquecemos que devemos, após alcançar essas graças, irmos ao templo e nos apresentarmos, sim, ao sacerdote, nos apresentarmos à comunidade como pessoas que alcançaram, na misericórdia de Jesus, a cura para os seus males, o perdão para os seus pecados, a mudança de atitude na sua vida. Então Jesus ordena àquele leproso que não deixe de fazer isso, e a nós ele pede também. E fica a reflexão: quando nós recebemos as graças, que são muitas, são diárias, nós temos ido ao templo nos apresentar ao sacerdote? Nós temos ido ao templo nos apresentar à comunidade e testemunhar o que nos foi dado? Nós temos lembrado de ir ao templo para agradecer a graça que alcançamos? É costume nos começos de ano, muitas vezes a gente fazermos promessas e às vezes envolvemos Aparecida do Norte, às vezes envolvemos o Pai Eterno, às vezes envolvemos Santa Rita de Cássia, enfim, várias são as promessas que às vezes são feitas em cima dessas devoções. Mas às vezes acontece de alcançarmos a graça e não irmos cumprir com essas promessas. Nós estamos deixando de obedecer a Jesus, porque mesmo sem a gente ter prometido ir fazer uma oração, fazer uma penitência, Ele já nos pede que a graça alcançada deve ser apresentada no templo, deve ser levada ao conhecimento
da comunidade e do sacerdote. Então, fica a nossa reflexão sobre como está a nossa atitude em relação ao testemunho que devemos dar dentro da igreja daquilo que Jesus realiza em nossa vida. Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, fez isso com maestria. Ela fez isso com toda a sabedoria, o amor, fidelidade e humildade que já foi encontrado em nenhum ser humano. Ela cumpriu em tudo o que Jesus ainda iria nos ensinar, o que Jesus ainda viria nos anunciar. Maria já cumpria em sua vida desde o momento da sua concepção. Ela foi preparada, escolhida por Deus e ungida para que a sua missão de Mãe da Misericórdia fosse completada no sacrifício de Jesus através da morte e ressurreição na cruz. Irmãos e irmãs, convictos de sermos sempre curados pelas nossas dificuldades e os nossas lepras que às vezes nos levam para longe de Deus, convido a você neste momento a rezarmos juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. Irmãos e irmãs, terminamos aqui o nosso encontro desta quinta-feira, desta manhã, o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado a você que tem nos acompanhado e não esqueça de sempre deixar a sua curtida, deixar o seu joinha na nossa página no YouTube e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus e que por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Deus nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.